Muito bem, nós estamos nos aproximando da festa de Pêssar. E tem muita coisa para falar sobre Pêssar. Agora mesmo o Hassidão falou, olha só, pegar uma Haggadah do Rebbe é difícil de entender, difícil de... Eu queria começar com vocês uma ideia sobre o conceito de Pêssar, conceito do mês que está entrando, o mês, porque isso também é a Parashá da semana, a Parashá da Chodesh, tá certo? Que é o mês que a gente está entrando, a Chodesh Azelachem, Rosh Chodeshim, que é o Rosh Chodesh Nissan, e ver as coisas, coincidências, que não existe coincidências, quer dizer, tudo foi preparado pelos nossos sábios, tudo é Ashgaha Prati, tudo é providência divina, como nossos sábios eles prepararam o texto da Haggadah, que é esse livro máximo que nós temos do início um livro que a gente chama da pedagogia, como a gente já gravou um filme, um shiur sobre isso, e está no YouTube também, falando sobre a importância da Haggadah, como que é o livro da pedagogia do ensino judaico. Então vamos lá. Eu queria começar com vocês e mostrar. Então, Eu vou falar para vocês, apesar que eu vou tentar usar talvez a lousa para poder mostrar alguma coisa para vocês aí, vou tentar compartilhar. Se der, eu vou escrevendo e vou mostrando para vocês o que eu quero falar, porque mexe um pouquinho com numerologia. Meu pai, que é de abençoada memória, ele sempre gostou de numerologia. Meu pai viajou certa vez para Israel e trouxe um livro. Ele falou: você vai usar mais que eu. Eu realmente dei aula durante 15 anos sobre esse livro, que fala sobre o Aleph Bet, e continuo falando sobre isso. Quer dizer, uma coisa que ele sempre adorou, etc. Eu lembro de ter discutido com ele, por exemplo, sobre as questões. Ele falava: o que veio antes? O número ou a letra? É engraçado, né? Quer dizer, você para pensar, né? Quer dizer, será que o número veio antes da letra? A letra veio antes do número? E para nós é curioso, eu falei para meu pai, quer dizer, que as letras são os números, né, no judaísmo. Então as letras vieram antes. E tudo isso, na verdade, tem uma explicação do Mag de Mesrit. Desculpa que eu estou dando informação rápida, mas eu quero entrar dentro do contexto do Pesach, mas tem uma explicação do Mag de Mesrit, que é o sucessor do Baal Shem Tov, que ele diz o seguinte: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No início, Deus criou os céus e a terra. Diz o Mag de Mesrit, lê assim, ó, Bereshit bara Elokim, no início, Deus criou et. Et é o em hebraico. E et são as letras de Aleph até Tav. A primeira coisa que Deus ele criou foi o alfabeto. Porque através do alfabeto, Deus ele criou o mundo. Como que Deus ele criou o mundo? Através da fala, tá certo? Então, a gente diz na Ética dos Pais, capítulo 5, logo no início, porque Deus ele criou o mundo com os 10 pronunciamentos. Deus falou e surgiu. Deus disse seja firmamento, surgiu o firmamento. Deus disse foi a luz e assim surgiu a luz. Quer dizer, a gente conhece que a criação do Gênesis foi exatamente através do quê? Através da fala. Deus ele pronunciou e assim surgiu. Então, quando a gente chega à conclusão que Deus ele criou primeiro então as letras, porque através das letras ele criou o mundo. Quer dizer, com as 22 letras do alfabeto, Deus ele criou o mundo. É por isso que quem sabe o segredo das letras sabe o segredo da criação. E esse praticamente é o livro chamado Sefer Yetzirah, que escreveu conforme essa tradição Avraham Avinu, que ele tem o segredo do Lashon HaKodesh. Agora, por que eu estou falando tudo isso como prefácio a Pesach? O que tem a ver isso com Pesach? Tem a ver com o mês que está entrando. O mês de Nissan é um mês que a letra que reina nesse mês. Por que letra que reina? Porque Deus ele usou 3 letras primordiais para criar os 4 elementos básicos, que o resto, tudo que existe na criação, na criatura, é uma composição desses 4 elementos. Esh, Mayim, Ruach, Hafar, que é o fogo, a água, o vento e a terra. Esses 4 elementos são os únicos elementos que existem na terra, o resto é composição. Nosso corpo é uma união desses 4 elementos, e tudo que existe ou é o próprio elemento ou é uma combinação dos elementos, quer dizer, você tem o fogo, a água, o vento e a terra. E para isso Deus ele criou esses 4 elementos com 3 letras do alfabeto, letra Aleph, Mem, Shin. A letra Aleph Deus criou o vento, o Mem Deus criou a água e a terra, e a letra Shin Deus criou o fogo. Depois Deus criou mais 7 letras, com 7 letras ele criou 7 dias da semana. Ok? Deus criou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, com cada uma dessas letras que eu vou falar agora, com a letra Beit, Gimel, Dalet, Rei. Perdão, letra Beit, Gimel, Beged, Dalet. Depois Kaf, Pei, Reish e Taf. Com essas letras, Deus ele criou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quer dizer, ele usou 7 letras para poder criar os dias da semana. E depois sobrou no alfabeto, se são 22. 3 são letras primordiais dos 4 elementos.
7 são 7 letras dos dias da semana, sobraram 12. Com cada uma dessas 12 letras, Deus criou um mês. O que importa para a gente é que o mês de Nissan, que está entrando no domingo, foi criado com a letra Rei. E a gente precisa entender por que foi criado com a letra Rei. Então, para começar, o mês de Nissan é o mês que Deus ele mostrou toda a sua glória e nos tirou do Egito e mostrou quem é Deus, tá certo? O mês de Nissan está ligado com realeza, está ligado com o poderio, o poder de Deus de ter nos tirado do Egito, tá? Essa letra Rei. E isso está ligado ao mês de Nissan. Agora, uma vez que está ligado com a letra Rei, então a letra Rei, que representa então o Hashem, Deus, etc., esta letrinha também mostra dentro dela o antídoto para que não venha e suba na cabeça. Quando você se acha que você é rei, o pior problema é o orgulho e a raiva que você pode ter para poder se vingar contra os menores ou os fracos. Então, a letra Rei representa a letra com que Deus ele criou o mundo. No Zohar, a letra Rei é chamado Atakalila. Atakalila significa aquela letra suave. Todas as outras letras do alfabeto, elas são compostas. Por exemplo, você fala Beit, você vê, é B-I-T. O Rei não é quando você sopra. O que é a fala se não o sopro? O sopro, quando ele vem sozinho, já soa a letra Rei. Então, a letra Rei mostra, por um lado, a fala. Ela representa a fala. E a fala está ligada com a realeza, porque o rei, ele fala, tá certo? O rei, ele comanda através da fala. Assim que Deus, os 10 mandamentos, tá certo? O rei, ele, Bedvar Melech Shilton, diz o versículo, Bedvar Melech, o rei, sabe, ele fala, ele pronuncia, ele delega, ele exige através dos seus pronunciamentos. Então o rei está ligado com esse poder de realeza, isso revela-se assim no bem do mês de Nissan, tá certo? Essa letrinha rei. E foi com essa letra rei que Deus ele criou o mundo. O rei do mundo ele criou o mundo com a letra rei. Engraçado, rei em hebraico e rei em português, né? Que é o rei, é o rei do universo. Então com a letra rei que representa a chama, então Deus ele criou através da fala. E a letra rei, ela representa o antídoto que a gente tinha falado do orgulho, etc., que é a humildade. Por que a letra rei representa a humildade, hein, pessoal? Porque a letra rei, ela representa metade. Você tem 10, que é íntegro, certo? 10 pronunciamentos, 10 mandamentos, 10 poderes da alma. O nome de Deus, o tetragrama começa com a letra Yud, que é a letra 10. Então, 10 mostra o lado íntegro. E rei mostra o que? Metade. Então, metade mostra humildade. Quando você reconhece que você é só metade, você não é tudo, então isso representa o lado da humildade. E aí a gente entra na nossa Haggadah, e aí a gente entra no espírito do mês de Nissan, que a gente está falando agora. Se no mês de Nissan, Deus ele criou com essa letra rei, tá certo? Então a gente vai ver a relação desta letra rei em todo o processo da nossa Haggadah. Estamos falando aqui que a letra rei representa o lado da humildade que a gente falou, tá certo? Como começa a Haggadah? Se você for ver a Haggadah que a gente lê, para começar o nome Haggadah é com rei também, não é? Haggadah, se fala rei, Gimel, Dalet e rei. E a gente, não sei se explicou, a gente nunca falou para vocês aqui, mas já gravei isso em outras aulas, pode ser que outras pessoas já escutaram, que o nome Haggadah se escreve com a letra rei no início, com a letra rei no final, e com a letra Gimel e Dalet no meio. Gimel e Dalet significa aquele que dá e aquele que recebe. Veja, Haggadah é rei, Gimel, Dalet e rei de novo. Tudo que está, isso é curioso, né? Tudo que está no processo da Haggadah está ligado com 3 e 4, que está no meio. Deixa eu tentar compartilhar isso com você. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Eu vou tentar compartilhar isso na tela para não ficar só... Depois vocês me falam se estão enxergando aí, tá bom? Vocês me falam se vocês estão enxergando, não sei se vai dar. Ó, tá vendo? Rei, Gimel. Vocês estão enxergando? Estou escrevendo aqui comigo. Ótimo, Haggadah. Tá vendo? Aqui é a letra rei que a gente está falando. A letra rei, ela está tanto no início como no fim. A letra rei, a gente falou que representa metade. Aqui no caso, que a gente falou que é o livro de pedagogia, a letra rei representa o pai que está ensinando, tá certo? O professor que está ensinando. E aqui a letra rei final, quer dizer, essa aqui é o pai, seria. E essa letra rei final é a outra metade, que seria o filho, que está agora aprendendo, que você está no Seder. Veja, Haggadah, o que está escrito aqui em português, em hebraico é Haggadah, que é o nome do livro que a gente usa no Seder. E por que ele chama Haggadah? Porque tem o rei, que você é a metade que você está ensinando para outra metade, que é teu filho ou teu aluno, etc. E o sistema operacional da Haggadah é Gimel Dalet. O que é Gimel Dalet? Gimel vem da palavra Gomel em hebraico. Gomel é aquele que dá. Dalet é o pobre, aquele que recebe.
Gimel Dalet, Gimel vale 3, ok? A letra Gimel vale 3, a letra Dalet vale 4. Tudo no Seder tem a ver ou com 3 ou com 4. São 3 matzot, são 4 copos de vinho, são 4 filhos, são 3 perguntas, são 3 coisas que você não falou, ela não pensa, você não cumpriu a obrigação. Pesach, Matzah e Maror, tá certo? São 4 perguntas de Manishtaná, e assim você vai vendo, no Seder, se é 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, tem aquele que dá, aquele que recebe. Aliás, o Gimel Dalet, que é aquele que dá, aquele que recebe, é o sistema operacional que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo em 7 dias, tá certo? 4 mais 6 é 7. Então, porque tem aquele que dá, aquele que recebe. Cada dia, você tem o sol e lua, homem, certo? Quer dizer, você tem aquele que dá, aquele que recebe, você tem homem, mulher, e assim por diante, sistema operacional que Deus criou. Quer dizer, o nome do livro, que é Agadá, não é à toa. Ele é Agadá por quê? Porque representa que toda noite você tem que falar, tem outro que tem que receber, você tem metade, outra metade. Então, o que eu quero focar é o seguinte, nós estamos falando que a letra Rei, tá certo? Que essa letra aqui, a letra Rei que a gente está falando, a grosso modo, ela tem 3 traços. Tem o traço daqui, tem o traço daqui, tem esse traço pequeno aqui, ok? Vocês estão vendo que 2 traços são completos e um é pequeno, tá certo? Como começa a Agadá? A Agadá começa assim, ó, Rei Lachmania, Rei. A nossa Agadá, no nosso Lúcio, a gente não fala Ha Lachmania, a gente fala Rei. Rei é o nome da letra mesmo. A gente está falando que este pão pobre. Agora, por que começa com a letra Rei? Olha só que a letra Rei, nós estamos falando que tem 2 traços. Esse traço grande em cima, esse traço grande aqui do lado e tem esse traço pequeno aqui, tá certo? Dá 2 traços inteiros e meio. Quantas matzot vão na nossa Keará? São 2 matzot e uma, 2,5, e a outra a gente quebra. Então a gente fala o seguinte, olha, o rei, que é a letra rei, é o lachmania, é o pão pobre que a gente começa. Então, veja só como a letra rei, que a gente está falando, está ligado realmente com o pensa, está ligado com o mês de Nissan, está ligado com a humildade, está ligado com a anulação, né, quando você vai se anular. Também nossos sábios falam, que é famoso, isso aqui também, a gente fala assim, a gente vai escrever a palavra matzah, né, isso é conhecido, né, isso chama matzah em hebraico, e você vai escrever a palavra hametz, hametz é o que a gente não pode, né, eu vou escrever hametz assim, apesar que não é assim com o tzadik final, mas só para poder mostrar para vocês que as letras são iguais, o mem está aqui, o tzadik está aqui, só que a única letra que é diferente são essas duas aqui. Aqui é het. E o het, qual a diferença do rei? O het, essa perna, essa terceira perna está encostada no topo. Enquanto o rei, essa terceira perna não está encostada no topo. Hametz significa o quê? Levedura, é o pão, aquele que fermenta, é o orgulho. Tá certo? Então, hametz, aquele que encosta, etc. E matzah não, aquele pobre. Aquela letra que ela representa a anulação, tá certo? Então isso é uma coisa bonita que a gente vê assim já logo no início do Seder, como que a gente vê que Rei Lachmania, esse é o pão pobre que nós sabemos do Egito, tá certo? Agora é o seguinte, quantas matzot a gente usa no Seder? Quantas matzot a gente usa? A gente usa 3 matzot, tá certo? Agora, se a matzah representa a letra rei, se a letra rei, a gente falou que representa a matzah porque o rei é Lachmania, e o rei tem um valor numérico de 5, e nós usamos o que? 3 matzot, tá certo? Então a gente chega a 15, tá certo? 15, o que é 15, pessoal? 15 é o dia de Pesach, que é o 15 de Nissan, tá certo? Vou começar. 15 são 15 Seder. No Seder de Pesach, a gente tem 15 ordens que a gente tem que seguir, tá certo? E 15 também são 15 vantagens que a gente fala no Dai Daieno, a gente fala 14 mais 1 no fim, que está o total de 15. Tá certo? Então, essas 3 matzot representam o valor numérico de 15, tá certo? 15 de Nissan, 15 da noite do Seder, e 15 itens do Seder, que é Kadesh, Urchatz, Karpas e Achatz, está o total de 15, tá certo? E 15 representa o quê? Também os 15 ma'alot que a gente fala, as vantagens que tem no Dai Dayenu, que são 15 frases que a gente tem. Só que cada matzah, tá certo? Ela representa, aqui são 3 matzot, tá certo? As 6 matzot representam 15. Quer dizer que cada matzah as 3 matzot são chamadas de 15, tá certo? Quando você soma esses 3, agora você tem um valor numérico de 15 que a gente chegou, que representa o pão pobre.
Cada pão pobre é 5. Rei Lachmania, o rei Lachmania, esse pão pobre é 5. Então você tem 3 matzot, então você vai fazer 3 vezes 15, tá certo? Que é o valor numérico que cada uma representa, porque você tem 3 unidades. Então você pega 3 unidades, porque rei Lachmania, você tem 3 unidades, você vai ter o total de 45. 45, pessoal, eu vou voltar aqui para cá. 45, quando a gente fala 3 vezes 15, que a gente falou, cada uma representa 45, dá o total da palavra em hebraico ma. O ma nishtana, ma avodazot lachem. O que acontece? Nós temos 4 filhos, né, na Haggadah. Os 4 filhos, cada um deles, o Chacham, o sábio, o Rashá, o perverso, o ingênuo, e aquele que não sabe perguntar, os 3 primeiros começam e perguntam, ma avodazot lachem. Então, mazot, entendeu? Eles falam a palavra ma. Essa palavra ma, que é o que em hebraico, representa anulação. Moshe e Aaron falaram, venach no ma, o que nós já somos? Nós não somos nada. Quando você fala ma, é o que é, sabe? Mostra que você não sabe. Então, já é uma ideia da anulação. Vamos esquecer, hein? O rei é a anulação, 3 vezes 15, né? Lá. Fora que também, pessoal, esqueci de falar uma coisa interessante sobre o 15, porque a gente tinha falado. O número 15 em hebraico se escreve com 2 letras. Essas 2 letras, a letra Yud e a letra Rei, que é o nome de Deus. Esse nome de Deus a gente traduz como Yah nas nossas escrituras. Toda vez que aparece esse nome nas escrituras, isso tem a ver com um sofrimento. Por exemplo, Mina Meitzar Karati Yah. Quer dizer, Deus nos tirou do aperto. Anani Bamer Chaviah, nos atende Bamer Chaviah. Então, YA é quando Deus ele nos tira realmente do aperto. Então, 15 está ligado ao 15 de Nissan, que a gente falou, etc. Como que Deus está nos tirando realmente do Egito, que a gente está querendo dizer aqui, né? Isso aqui é, que é a ideia que a gente está falando aqui. Ok, tudo isso a gente está vendo. Agora, quando a gente pega o 3 vezes 15 que a gente falou, dá o total de Ma. Quantas vezes Ma está escrito nos filhos? Tem no Chacham, tem no Rashá, tem no Tam. Aquele que não sabe perguntar, ele não pergunta, a gente tem que falar para ele, lá não está escrito Ma. Tá certo? Então, se você tem 3 vezes 45, que é o que consta nos 3 filhos, quanto dá 3 vezes 45? Quem é bom de conta? 3 vezes 45 dá o total de 135. Tá, é o valor numérico da palavra matzah. Ó, mem é 40, tzadik é 90 e rei é 5, dá o total de 135. Quer dizer, a matzah representa aquele pão ázimo que a pessoa ela comeu na saída do Egito, representa então o lado do bitul, da anulação, ao contrário do pão. Vocês estão vendo que relação louca, né? Quando você pega... Fala, pode falar. Não, é uma curiosidade que eu vi que você escreveu, o ma, você escreveu em letra de mão, o mem. Isso. Vamos escrever, então... Não, eu Não, escrevi rápido. não, letra de mão e depois em letra de forma, o rei. O rei é Isso, parecido, né? O rei é parecido, letra de mão e letra de forma, sim, né? deveria estar escrito assim, né? WhatsApp. Não, o mem do mar, quando você pôs 45. Então, do mar, sim, aqui é. Você tem razão. Eu coloquei com letra de Mão, né? letra de mão. Cursiva. Seria assim, mar. Você tem razão. Então, Não, matzah, nada especial isso, né? então, não. Tá. 2 maneiras de escrever. Agora, matzah dá o total do que? 135. Olha que interessante. Vamos escrever aqui matzah de novo. Isso é uma coisa super interessante. A gente falou que matzah, né, dessa maneira escrita que a gente está falando agora. Desculpa que eu estou falando de numerologia hoje, eu estou empolgado com isso. Só queria deixar gravado esse estilo, que eu acho que isso é bacana. Olha, mesmo, a gente falou que vale 40, certo? O tzadik vale 90, e aqui vale 5. Então, dá o total, isso aqui vale 5, então isso aqui dá o total de 135. Agora, a gente falou que matzah, quantas matzot nós temos? Nós temos 3, e cada uma representa um ma, certo? Porque o ma em hebraico significa o quê? Então, mostra a anulação, que você pergunta, que você tem humildade, que você pergunta o quê? Que dá o total de 45, tá certo? A gente falou que 3 vezes 15, 45 dá o total de 135, tá certo? Agora, o que acontece? Olha só que interessante, a primeira letra de matzah e a última letra dá ma, dá a palavra ma, que é 45. E a letra do meio, que é tzadik, é 2 vezes 45. Não vale 90? É 2 vezes 45. Não é curioso? Quer dizer, na palavra matzah, você tem
a configuração de 3 vezes a palavra ma. Bom, cada matzah representa o quê, que representa o lado da humildade, etc. E aí, você pode pensar o seguinte, que para chegar nesse nível de humildade, para chegar nesse nível de anulação, você chega e fala, isso aqui é um serviço fácil de chegar, não é tão difícil de chegar. Então, olha só, vou apagar aqui para poder mostrar. Será que para poder chegar nesse objetivo é algo fácil? Bom, quanto dá a matzah? 135? Como é que fala fácil em hebraico? Será que o serviço é um serviço kalá? Kalá significa um serviço fácil. Kalá, olha só quanto vale. 135. Será que é um serviço fácil? Matzah, chegar é um serviço, chegar na humildade exigente que a Matzah nos traz, será que é um serviço fácil? Dizem nossos sábios, não é. Sabe por quê? Porque, na verdade, para você chegar nesse... Matzah é 135, mas não é uma matzah que você tem no Seder. Você tem 3 matzot no Seder. E você tem 3 matzot, é 3 vezes 135. Quanto dá 3 vezes 135? Dá o total de 405. O que é 405? 405 é o valor numérico da palavra kashá. É difícil. Não é fácil. Kuf vale 100, Shin vale 300 e aqui vale 5. Então, isso é uma brincadeira de... Por que eu trago isso, pessoal? Ninguém não vai cair na prova, não vai... Só estou mostrando para vocês que quando você brinca com os números e com as letras, que acho que os nossos sábios deram, ou quando você começa um Haggadah, ou quando você vê que o mês de Nissan foi criado com a letra Rei, que representa a humildade, sabe? Está tudo interligado de uma maneira surreal, de uma maneira louca, que só no hebraico a gente, sabe, você vibra, você fala, what is this? Sabe, não é normal isso. Não, literalmente é um negócio de louco, né? Quando você olha dessa maneira, você fala, meu Deus do céu, como é que pode, né, judaísmo pensar em tudo isso? Quer dizer, como é que encaixa essas coisas? Quer dizer, é um negócio realmente muito fora muito fora da curva, né? Quando a gente pega no judaísmo, quando você pega uma letra pode simbolizar tanta coisa, né? 2 matzot e meia, a letra rei, talit, imagina, tem algo. Então, o que a gente, só para recapitular o que a gente viu, a gente falou que a gente falou tantas coisas. Deixa eu recapitular aqui, sair aqui e falar com vocês. Veja, o que a gente falou? A gente falou o seguinte, que o mês de Nissan foi criado com a letra rei. A gente falou que a letra rei representa a metade, representa o lado da humildade, porque uma vez que pode subir na cabeça o fato da realeza, da grandeza, porque o rei, no mês de Nissan, Deus ele mostrou que ele é rei, uma certa malhut, a realeza de Deus. E se você for me perguntar o que tem a ver a realeza com a letra rei, eu vou lhe explicar, a gente já falou, porque a letra rei representa a fala, e o rei ele domina através da fala. Por que a letra rei representa a fala? Que nós falamos que é aquela letra simples, que ao expressar ela já sai o som rei, rei. E também tem 5, isso eu não falei para vocês, as 22 letras do alfabeto hebraico estão ligadas em 5 fonemas. Você tem as letras do lábio, as letras do céu da boca, as letras da língua, as letras da garganta, enfim. Então, as letras estão divididas em 5 categorias. Tá? Então, quer dizer, o 5 representa realmente a fala, e representa o domínio, representa etc. Ao mesmo tempo que você poderia subir na cabeça, e para nossos sábios, olha, lembra da autoanulação. Tudo começa com anulação. Para você entrar no Pesach, você precisa se autoanular e saber que a gente tem que reconhecer que Deus é o nosso Deus, e tudo começa quando a gente acaba com o Hametz, que representa o orgulho, a gente entra na anulação. Ótimo. Então, qual a letra que representa a anulação? É a letra rei. Por que a letra rei? Porque a letra rei tem 2 traços e meio e representa as matzot, a matzah que está quebrada, a matzah da humildade, porque matzah é humildade. Aí a gente falou que a letra rei ela tem um valor numérico de 5, tá certo? São 3, e ela representa o pão pobre, porque a própria Haggadah começa rei, Lachmania. O rei, que a letra rei é o pão pobre, porque são 2 matzot e meia. Depois a gente falou que essas 2 matzot e meia, entendeu? Se cada um é 5, então você tem o total 3 vezes 5 dá 15, que é a data do mês do Pesach. Só estou recapitulando para poder fechar o ciclo bem que eu escrevi. A gente falou que 3 vezes 5 dá o total de 15 de Nissan, que é a noite da noite do Seder. Nós falamos que representa também os símbolos, que eu quero explorar numa outra aula, se Deus quiser. A gente vai devagarzinho explorando os símbolos da noite do Seder. Tá certo que a Kadesh, Urhatz, Karpas, Erhatz, que dá o total de 15, e nós falamos também são 15 vantagens que tem lá no Dai Dayeno, que a gente canta.
E quando a gente soma esses 15, 15, 15, então dá o total de 45, que dá a palavra ma, que a gente falou, ma significa anulação. E por isso a palavra ma tem bastante na Haggadah, ma, nishtana, laila, zema, vodazot, lachem, ma, Hashem, o ma está direto, porque o ma representa o lado de anulação. Como o próprio Moisés falou, Venach no ma, Moisés e Arão falou, o que nós já somos? O quê? O quê? Essa palavra o quê? Né? E nós falamos que também nos 3 filhos, os 3 filhos dos 4 filhos que constam na Haggadah, 3 deles perguntam, porque aquele que não sabe perguntar, obviamente ele não pergunta. E na pergunta dos 3 filhos tem o quê, o quê, o quê. Eles perguntam ma e ma e ma. Você soma 3 vezes 45, vai dar o total de matzah, que dá o total de 135, que é a palavra matzah. E na palavra matzah, a gente falou que a primeira letra de matzah e a última letra de matzah da ma, da palavra ma, e que a letra do meio, que é 90, é 2 vezes ma, que é 2 vezes 45. Então a palavra matzah é 3 vezes ma. Certo? São 3 vezes o conceito de ma. A gente vê isso na própria palavra, né? O ma, a primeira letra e a última, e no meio, que é 90, que dá o total de 2 vezes 45. Aí depois a gente fechou e falou o seguinte, que legal, então a gente tem 3 matzot, tá certo? Se é 3 matzot, é 3. Na primeira a gente falou, você poderia pensar que a matzah que dá um valor numérico de 135, o serviço ia ser fácil, calar, que a palavra calar em hebraico dá 135. Bem, nossos sábios falam que não é uma matzah, são 3 matzot, tá certo? Então 3 vezes 135 dá a palavra 405, que é kashá, um serviço duro. Não é fácil a gente anular e tirar o nosso ego, mas aqui está o segredo do mês que está entrando no mês de Nissan. Só está entrando um mês muito propício, está entrando um mês que tem uma revelação muito grande. E isso ocorre no dia 15 de Nissan, que ele é chamado Leil Shimurim, sabe? É uma noite que Deus ele se revela. E o que é exigido da gente é só acabar com o nosso hametz, a gente vem com humildade. Quando a gente vem com humildade, que tudo isso que representa, a gente vai ter uma energia gigantesca. É fácil o trabalho? Não é fácil, é verdade. Tirar o ego é um negócio muito difícil. Acabar com o hametz não é uma coisa simples, sabe? É uma coisa complexa. Realmente eu concordo com vocês, e o próprio Agmatra também é isso que dá. Mas, ao mesmo tempo, é isso que é o mês atual é esse. Tem uma revelação muito grande, a gente precisa achar o nosso lugar, não pode subir na cabeça da gente se orgulhar, a gente não pode ficar nervoso. Então, ficar nervoso antes de Pesach é a pior coisa que tem, sabe? A pachuta é perder e jogar o Pesach fora, jogar o mês fora. Tem pessoas que ficam nervosas em casa, a mulher não fez aqui, o hametz aqui, o filho aqui, etc. Meu, não pode, não pode. É simplesmente acabar com a festa. Porque é tudo que o hametz significa, sabe? O orgulho, a ira. E o matzah não, tranquilo, sabe? Sossegado, relaxa, humildade. É assim que a gente merece, entendeu? A revelação do dia 15, né? O Yud e o Rei. Assim a gente merece Minameitzer Karatiya. Quer dizer, a gente consegue sair das nossas aflições, etc. Aí cabe o conselho. Está em momentos difíceis, está em momento de pandemia, mas a gente está entrando num mês muito grande. Sabe? É um mês que, se a gente colocar no lugar certo e a gente tem a anulação perfeita e correta, sem dúvida, a gente sairá desta galut para a redenção verdadeira e completa, Be'ezrat Hashem Itbarach. Até aqui é a nossa aula de 30 minutos de sabedoria. Alguém tem alguma dúvida?